Convido vocês a abrirem suas Bíblias, texto de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, nós leremos do primeiro versículo até o versículo de número 13. Então, Lucas, capítulo 16, do 1 ao 13. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois, meu senhor me tira da administração? Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar eu tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves a meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma tua conta, assenta-te depressa e escreva 50. Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo das riquezas da origem iníqua fazer amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é justo no pouco, também é justo no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Convido você a curvar sua cabeça, vamos orar. Santo Deus eterno, soberano Pai, nós te louvamos, ó Deus, por este momento onde nós queremos ouvir a palavra do Senhor, ó Deus, e que neste momento fale apenas da parte do Senhor, que possa ser apenas um instrumento em suas mãos, porque a sua palavra é viva e eficaz e sempre tem a nos ensinar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, certamente uma parábola muito difícil, muito complexa. Alguns vão dizer que, na verdade, realmente é a parábola mais difícil citada por Jesus. A mais difícil compreensão deste texto. Mas, meus irmãos, é interessante porque Jesus aqui tem um ensinamento muito importante. Muito importante e que até comentei com o Jackson, não tinha uma música que acharia que caberia, mas eu achei. Coração igual ao teu que vocês cantaram. Está muito bem nítido ao que nós vemos aqui e talvez tenha a ver com aquilo que Jesus quer nos ensinar. Pois o nosso coração, como todos nós sabemos e conhecemos a palavra do Senhor, do coração procedem as fontes da vida. O coração, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Nós sabemos muito bem disso. Então Jesus aqui para diante do cenário, ele vem ensinando aos fariseus. Então nós vemos aqui que a partir do capítulo 15, ele vem ensinando, ele vem falando, e quem está em volta ali deste discurso de Jesus, daquilo que Jesus está ensinando e cantando essa parábola, são quem? São os fariseus. Então Jesus vem ensinando durante o capítulo 15, nos versículos 1 e 2, ele usa as parábolas que mostram Deus sendo amoroso, com aqueles que estavam afastados do seu reino. Ele conta a história, a parábola que todos nós conhecemos da ovelha perdida, que Deus deixa as 99 para ir atrás daquela que estava perdida. Depois ele conta a parábola da dracma perdida, que a mulher ela tinha 10 e perde uma e vai atrás dessa também. Tudo isso nós acompanhamos no capítulo 15 ali de Lucas. E ele conta a história também do filho pródigo, que todos nós conhecemos, que quando o filho retorna a casa, o filho mais velho cobra: pai, mas eu sempre estive aqui. Ele fala assim: essa é a questão, você sempre esteve comigo. Meu filho estava morto, mas agora ele vive, quando ele retorna até a casa. Então Jesus aqui, de uma certa forma, ele está repreendendo os fariseus por falta de amor aos gentios. Por falta de amor aos gentios. E qual que é a grande questão? O que eles fizeram? Os fariseus que estavam ali em volta, eles zombaram de Jesus. Eles deram risada. Então Jesus vinha contando, vinha ensinando,
E aqui neste momento, no versículo 14 que nós lemos, nós vemos que Jesus olha aos discípulos e fala assim, agora é para vocês. Eu estou falando, eu estou ensinando, mas agora vocês também têm que saber como lidar. E é interessante porque aqui nós temos a narrativa de Jesus contando a história de um administrador. E é por isso que nós entendemos que talvez seja a palavra mais difícil de nós entendermos, porque nós vemos que Jesus diz assim, use o dinheiro injusto para ganhar amigos. Aí você para e pensa, mas peraí, Jesus está falando isso? Por que ele quis dizer isso? Qual que é a ideia de Jesus ao ele dizer que o dinheiro injusto é para ganhar amigos? E então aqui tem algo muito interessante, meus irmãos, muito interessante, e que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite. Como eu disse, nós vemos que o livro de Lucas ele é dedicado completamente para falar sobre dinheiro. Nós sabemos disso e nós vemos nos relatos do capítulo de Lucas. E a grande questão é essa que Jesus está tratando aqui. Nós vemos a astúcia de um mordomo para garantir os seus próprios interesses, que na verdade foi isso que ele fez. Ele falou assim, eu tenho que agir no meu próprio interesse para que eu não pereça. E então eu quero pontuar algumas coisas com vocês essa noite para que nós reflitamos em algumas questões. E agora eu quero que vocês pensem junto comigo. O meu uso do dinheiro, a minha atitude em relação àquilo que Deus me deu, certo? Como eu estou usando? E de que maneira o uso do seu bem, daquilo que você ganha, daquilo que você trabalhou o mês inteiro suado, difícil, chegou, você recebeu, você tem usado com sabedoria? Pare e pensa, você tem usado os seus recursos para a obra do Senhor, para o reino de Deus? E é isso que eu quero pensar um pouquinho com vocês. E quando eu digo que essa questão grande do reino de Deus é porque nós temos que saber administrar o quê? As nossas finanças. Para saber administrar o quê? O reino de Deus, que é aquilo que foi nos dado. E então o versículo 1 e 2 que nós lemos, eu vou repetir aqui, até eu trouxe aqui na versão NA, que é um pouquinho mais fácil de compreendermos, diz assim, e dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-lhe, disse, que é isso que ouço de ti? Dá conta das suas mordomias, porque já não poderá mais ser meu mordomo. De uma certa forma, aqui então, o senhor das terras tinha o seu mordomo. Para nós entendermos mais ou menos como é que funcionava, vamos pegar um exemplo aqui. Tinha lá o senhor das terras, dono de muitos hectares, de muitos lugares, e ele contratou uma espécie de um administrador. Então assim, olha, eu viajo, tenho muitas outras terras para cuidar, eu vou deixar você responsável por essa. Então o administrador ele era responsável e de uma certa forma ele assinava no lugar do seu senhor. Porque ele era responsável. Na ausência, quem mandava? O administrador. E é então aqui que nós começamos a ver que o seu senhor descobriu que ele estava de uma certa forma se aproveitando daquilo que o seu senhor tinha deixado para ele. Tanto que o seu senhor chega para o administrador e fala assim, presta conta de tudo que você tem feito. Eu quero saber o que você tem feito. Como você tem administrado as minhas questões. E de uma certa forma, quando nós começamos a estudar, nos aprofundamos aqui, vamos para o original da palavra, nós vemos que ele foi demitido. É como você está falando assim, me dá conta de tudo isso que você está fazendo, porque agora é rua. Chega para você. Eu fiquei sabendo daquilo que você tem feito. Eu fiquei sabendo que você está se aproveitando daquilo que é meu. Era para você estar administrando, mas você está aproveitando. Então agora, tchau. Você está simplesmente no olho da rua. E é então que nós percebemos de uma certa forma que o administrador ele nada fala. Ele fica em silêncio. Ele não questiona o seu patrão. Vocês perceberam isso? O patrão chega e fala assim, preste-me contas. E ele nada fala. Simplesmente, de uma certa forma, é como se ele tivesse... Não preciso me justificar. Eu sei o que eu fiz. Talvez na sua cabeça estivesse pensando alguns pensamentos da seguinte maneira. Eu sou culpado. Eu acho que eu sou culpado disso. Talvez meu Senhor sabe toda a verdade e Ele sabe que eu sou culpado. Talvez o Senhor das terras saiba o que eu fiz. E aí ele diz assim, talvez pensando, não posso recuperar meu emprego dando uma série de desculpas. Não posso, não tem como. Ele descobriu, no português bem claro, a casa caiu. Agora não tem mais como fugir. Se o mordomo tivesse que dizer algo em sua defesa, com certeza ele ia dizer no mesmo momento. Não é assim que nós agimos quando alguém aponta o dedo para nós? Você fez isso. Primeira coisa que a gente faz é o quê? Não, eu não. Não, eu não fiz isso.
E nós tentamos sempre nos justificar, mas ele não. Ele simplesmente não diz nada em sua defesa. Ele fica quieto. E aí então, na sua cabeça, ele começa a pensar, e agora? Eu estou sendo mandado embora. O que eu vou fazer? E o versículo 3 diz assim: E o mordomo disse consigo, o que farei, pois? O meu senhor me tira a mordomia. Cavar? Não posso. De mendigar, tenho vergonha. E, meus irmãos, é muito provavelmente que esse administrador já era uma pessoa idosa. Porque ele não tem mais força para trabalhos braçais, e devido ao seu título e ao seu alto cargo, ele não se rebaixaria de forma a mendigar, porque isso seria muito vergonhoso. Para ele seria de extrema vergonha. E é interessante porque para o Oriente Médio a honra era algo muito importante. Então o administrador passa a mendigar, seria uma vergonha gigantesca para ele. Digamos assim, diante de todos que você conhece, você começa a mendigar, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Então, para eles era algo maior ainda. Assim, caramba, eu não tenho mais o que fazer, vou ter que mendigar. Ele fala, não, isso eu não posso. E cavar, eu já não tenho mais força. Começar a abrir buracos, enfim, colocar a mão na massa, não tenho mais força. Esse foi o pensamento do administrador. Então, nós vemos que o problema não é somente como seria a sua próxima refeição. Talvez ele parou e pensou, e agora? O que eu vou comer? Estou sendo mandado embora. O que eu vou fazer? A grande preocupação é que talvez ele seria questionado o porquê. E aí, meus irmãos, pense as pessoas encontrando ele e perguntando, por que você foi demitido? Por que você foi mandado embora? Essa talvez seria a maior vergonha, ele ter que se questionar, ele ter que falar assim, eu fui mandado embora porque eu esbanjei dos bens do meu patrão. Talvez essa seria a maior vergonha para ele, talvez essa seria a coisa mais difícil que ele teria que falar. E é então que ele, o administrador, de uma certa forma muito inteligente, ele fala o quê? Já sei. Eu preciso o quê? Criar um plano. Eu preciso mudar a minha imagem perante as pessoas, porque quando as pessoas me encontram e eu tiver sido demitido, eles falam assim, por que você foi demitido? Não fui demitido. Então ele bola um plano, e acompanha comigo o versículo 4, diz assim, eu sei o que hei de fazer para que quando for desapossado da mordomia, as pessoas me recebam em suas casas. Então esse foi o pensamento dele. E aí, como eu acabei de ressaltar, a honra de alguém era muito importante no Oriente Médio, como eu disse a vocês. E se alguém descobrisse que ele foi demitido por causa da sua desonestidade, provavelmente ele seria expulso daquele lugar, do seu círculo de convivência, dos seus amigos. Vamos ser sinceros, se fosse conosco, pare e pensa, se você é demitido do seu trabalho por causa de uma coisa desonesta, a primeira vergonha é contra Deus e contra o Espírito Santo, porque você pecou. A segunda vergonha é que, dependendo do que você cometer no seu trabalho, você não vai embora a pé. Você vai embora dentro de um carro. Então, a vergonha seria muito grande. Eu fui desonesto. Eu errei, eu pequei. E aqui ele pensa, ele fala assim, se todos ficarem sabendo o que eu fiz, já era. As pessoas vão ficar sabendo, e que vergonha, com que cara eu vou continuar a minha vida, de que jeito eu vou encontrar as pessoas. Talvez esse seria o pensamento. E como disse, ele se vê impossibilitado de trabalhar, e de pedir dinheiro, e de mendigar. E, meus irmãos, aqui é algo muito interessante. Alguns escritos judaicos vão dizer que é melhor morrer do que mendigar. Então, o orgulho para eles era algo muito alto lá. Eles falam assim, não, eu prefiro morrer a ter que pedir alguma coisa. E é então que ele vai fazer algo para preservar a sua honra. Ele fala assim, não, então a gente tem que dar um jeito. Não posso ficar sem comer. Não posso ficar mal visto, nem mal falado aonde estou. Então, que nós chegamos no versículo 5 e 7, diz assim, e chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu, 100 medidas de azeite. E disse-lhe, toma a tua conta e assenta-te depressa, e escreva 50. Depois disse ao outro, e tu quanto deves? Ele respondeu, 100 alqueires de trigo. E ele lhe disse, toma a tua obrigação e escreve 80. Podemos notar que pela quantidade do que era devido, esses devedores não eram homens simples. Era uma quantia muito alta. Provavelmente eram homens ricos que negociavam as suas terras, né, arrendavam para fazer a plantação ali, a colheita. E podemos perceber de uma certa forma que ele estava agindo como se tivesse autoridade. Sabe por quê? Porque a única pessoa que sabia que ele tinha sido demitido era ele e o chefe dele. O seu senhor mandou o administrador embora. Quem que sabia? Somente os dois. Só eles sabiam da sua demissão. Então ele ainda, com os livros de administração,
com os livros em mão, daquilo que ele prestava conta, ele fala, já sei o que eu vou fazer. Eu ainda tenho controle das coisas. Eu posso o quê? Arrumar, de uma certa forma, uma escapa para mim. E para o primeiro devedor é interessante que ele faz uma redução de 50% do valor. Ele fala, né, escreva 50. E vou dizer para vocês, meus irmãos, era uma redução equivalente a mais de 2 anos de trabalho. Essa redução de 50% a esse primeiro homem era equivalente a 2 anos de trabalho. 2 anos de trabalho não era pouco. Se para hoje em dia não é pouco, pensa para aquela época. 2 anos de trabalho sendo reduzido. Já para o segundo foi uma redução de 20% do valor. Mas, meus irmãos, em relação ao trigo, isso equivalia a um desconto de 7 anos trabalhados. O desconto que ele deu ao segundo equivalia a 7 anos trabalhados. Então, a gente vê que não foi um pequeno desconto, não. Não foi a 50% e 20%, não, isso é pouco. Não é. Foi algo muito grande. Foi um desconto muito grande. Os devedores ou arrendatários pressupõem que o senhor, dono das terras, autorizou tudo isso. O senhor autorizou o seu administrador a dar esses descontos. Então, vamos pagar. Que coisa boa. As contas abaixaram. E por que nós podemos pressupor isso? Como eu disse, o administrador ele precisava o quê? De crédito. Ele precisava de uma moral com aqueles que estavam devendo ao seu patrão. Porque ele queria ser recebido em suas casas. Nós vemos isso nos versículos. Então, usando a sua autoridade de administrador, ele perdoou os devedores uma parte da dívida, fazendo com que os devedores ficassem o quê? Em débito. Se a pessoa te deve, você dá um desconto para ela, de uma certa forma, ela fica o quê? Com débito com você, ela fica com uma eterna gratidão a você. Poxa, olha o desconto que você me deu. O desconto de 7 anos trabalhado, você me deu esse desconto? Nossa, meu, quando você, por favor, vem aqui em casa, eu vou fazer um almoço para você, vou fazer um churrasco, vou te tratar da melhor forma, porque eu te devia 7 anos de trabalho e você acabou de me dar esse desconto. Então, de uma certa forma, ele garantiu o seu futuro. O administrador, ele garantiu o seu futuro. Ele falou assim, não tenho mais problemas. Diante desses descontos, agora eu estou tranquilo. Vou ser recebido, vou ser reconhecido. E depois de tudo isso, ele presta as contas a quem? Ao seu Senhor. E olha o que o versículo 8 nos diz. E é interessante isso. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Então, o seu senhor chegou e falou assim, muito bem o que você fez. Eu gostei. Você pegou o que era meu, deu desconto para os outros do que era meu. Muito bem. Parabéns por isso. E aí Jesus diz assim, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E aí, então, meus irmãos, que de uma certa forma, para nós entendermos aqui toda essa história, ao seu senhor ele entregou o livro da contabilidade, que estava tudo escrito ali, as contas, aquilo que ele tinha cobrado, aquilo que ele tinha recebido, ao seu senhor. E diante de tudo isso, o seu senhor pensa, o que eu vou fazer? Lembrando que talvez nessa época, devido a esse grande desconto de 7 anos e 2 anos de trabalho ali, somando dá em torno de 9 anos, né, de trabalho, de desconto, provavelmente o senhor, não o administrador, o seu senhor, estava sendo celebrado uma festa provavelmente para ele. Porque aquele senhor é o senhor mais generoso daqui. Ele perdoa dívidas, ele nos ajuda. Então provavelmente uma festa estava sendo celebrada em nome dele. É o mais generoso da região, não há outra pessoa igual a ele é o mais nobre. E é então aqui que o senhor, o seu senhor vê 2 alternativas, bem fáceis, bem conclusivas. Ele podia dizer assim, não, ele me roubou. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou agora lá na cidade e vou falar para todo mundo o que ele fez. Eu vou acabar com a vida dele. Ele tinha essa alternativa. Ele podia ir lá e falar assim, não, ele me roubou. Esse desconto que ele deu a vocês não existe. Eu não autorizei, mas ele deu. E a outra alternativa era o quê? Deixar como está. Eu acho que eu não vou fazer nada não. Afinal, agora eu sou uma pessoa generosa, reconhecida diante de toda a cidade por ter dado um desconto muito grande. Então agora eu vou ser reconhecido. Talvez os seus negócios pudessem aumentar muito mais, mas de uma certa forma o administrador desonesto ficasse popular. Ele ficou popular, ele ficou conhecido pelo que ele fez. Como nós falamos, quem não iria receber em casa depois do desconto que ele deu? Todo mundo ia receber. E aí, então é por esse motivo, meus irmãos, é por esse motivo que o Senhor elogiou o administrador desonesto.
Porque ele agiu de forma astuta, como vemos no versículo 8. E o que isso torna essa parábola, na verdade, de uma certa controvérsia e muito difícil. Porque o Senhor acabou de elogiar uma atitude de uma pessoa desonesta. O versículo 8 diz assim: porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Alguns vão afirmar, inclusive, que Jesus está defendendo aqui a sonegação, a desonestidade. Sim, meus irmãos, tem pessoas que têm isso em mente. Ah, não, Jesus está defendendo a desonestidade. Mas não é isso que o Senhor da parábola está elogiando. A desonestidade do investidor infiel. Afinal, nada muda o fato de que ele desperdiçou os bens do seu senhor indevidamente e foi por isso que ele foi mandado embora. Porque ele desperdiçou os bens do seu patrão. E Deus não elogia a desonestidade do mordomo, mas elogia a forma como ele agiu. De forma rápida e muito esperta em assegurar o quê? O seu futuro. Ele foi esperto em assegurar o seu futuro. Agiu de uma forma honesta? Não. Mas ele foi sábio. Ele foi muito sábio. E sabe o que é interessante aqui? Quando nós falamos assim, que ele agiu com sabedoria, a palavra sabedoria nesse texto, ela quer dizer instinto de sobrevivência. E vamos ser sinceros, nós sabemos que quando o homem passa fome, ele perde a sua dignidade. Então, de uma certa forma, ele falou assim, não posso passar fome. O que eu vou fazer? Vou ter que agir de uma má forma. E aí, então, meus irmãos, que nós vemos diante desse instinto de sobrevivência, o versículo 9 diz assim, e aí Jesus está falando aos discípulos, não esqueçam disso, é Jesus falando. Diz assim, e eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Agora, confundiu tudo de vez. Jesus defende e diz que é para fazer igual. Meus irmãos, primeiro Jesus quer que olhemos para o nosso uso do dinheiro à luz dos interesses eternos. Quais são os nossos interesses eternos? O que nos importa? Quando nós cantamos a música Maranata, Ora vem Senhor Jesus, nós ansiamos o quê? A volta de Jesus Cristo, certo? Onde nós sabemos lá que sem choro, sem pranto, sem angústia, sem dor, sem morte, como diz a música do Baruch, né? Porque comigo estás. Nós sabemos que essa é a nossa maior promessa. É a volta de Jesus Cristo, onde com eles reinaremos, assim, e será algo maravilhoso. Esses são os nossos interesses eternos, e não devemos esquecer disso. Jesus quer que entendamos que a nossa atitude, o uso do dinheiro, recursos, bens materiais, que a nossa atitude seja, na verdade, mostrada em favor de adoração. Nós adoramos ao Senhor com aquilo que temos, com aquilo que fazemos e da maneira que nós usamos os nossos recursos. Jesus está enfatizando para os seus discípulos nessa passagem é que devemos ser totalmente dedicados ao Senhor. E na verdade a Bíblia deixa isso muito bem claro, né? Todos nós conhecemos aqui, quer ver? Buscai primeiro o reino de Deus e todos nós sabemos disso, né? Por que não fazemos? Nós conhecemos isso, né? Nós falamos diante das provações. E por que não fazemos isso? Busca primeiro o reino. É o reino de Deus, não tem segredo. O problema é que é difícil, né? Vamos ser sinceros? Acho que talvez a nossa luta diária. Não só contra o pecado, mas em fazer de toda a nossa vida a busca pelo reino. Essa é a grande questão. Então aí Jesus continua dizendo, fazei amigos por meio da riqueza da injustiça, para que quando ela lhe falhar ou lhe faltar, eles vos recebam nas moradas eternas. Em outras palavras, Jesus está dizendo que o uso do dinheiro nessa vida deve ter vista os interesses eternos. Porque as pessoas com quem vocês pregar, quem vocês ajudar, vão receber vocês lá no céu. Já pararam para pensar isso? Afinal, a grande comissão deixada por Jesus é o ID. Não existe uma plaquinha na cabeça sabendo assim, esse é convertido, esse não. Então eu vou pregar para esse e esse não. Não. É pregar a toda criatura. É a todas as pessoas. É olhar sem dar a quem? Para todo mundo. Então esse, na verdade, é a nossa dificuldade, esse é o nosso trabalho, esse é a nossa ordem deixada por Jesus, aquilo que nós temos que fazer. E é interessante porque, como eu disse, essa parábola era aos discípulos. Mas Jesus estava falando e tinha gente em volta escutando, e eram os fariseus. Os fariseus eram amantes do dinheiro, e Jesus está alertando os seus discípulos contra isso. Toma cuidado. Eles amam o dinheiro. Os fariseus, eles usam as pessoas para ganhar coisas e servir a si mesmos. E Jesus está dizendo aos seus discípulos, não use o dinheiro dessa maneira. Não use o dinheiro para servir as pessoas. Use o dinheiro para servir as pessoas e glorificar a Deus. Não é para ganhar vantagem em cima delas. Afinal, nós fazemos isso. Nós sempre damos o jeitinho brasileiro, sempre queremos ganhar vantagem em cima dos outros, né? Eu acho que, na verdade, essa é a maior caos para nós, é o jeitinho brasileiro. Porque nós somos conhecidos mundialmente por causa do jeitinho brasileiro.
E então Jesus está dizendo outra coisa. Em vez de você usar as pessoas para encher os seus bolsos, use o seu dinheiro para o propósito do reino. Até os filhos deste mundo sabem usar o dinheiro em troca das coisas melhores. Como eu disse, o homem, quando passa fome, ele perde a sua dignidade. Os filhos deste mundo sabem usar de forma sábia. Eles garantem o seu sustento, a sua sobrevivência. Eles nunca vão passar fome, porque eles vão fazer o que tiver que fazer. Agora eu te pergunto, você está disposto a fazer o que tiver que fazer pelo reino de Deus? Disposto a fazer qualquer coisa pelo reino. Essa é a grande questão. A gente vive num mundo livre, né? Bem fácil de você pregar o evangelho, de você escutar, você pode sair na rua tranquilo. Ninguém vai te matar. Mas tem lugar que não funciona assim, não. Tem lugar que não funciona assim, não. Então, assim, de uma certa forma, o ID para nós é fácil. Mas tem pessoas que estão morrendo pelo evangelho nesse exato momento. Tem pessoas que talvez possam ser o seu vizinho, nem conhece a Cristo. E aí você não fala, não, porque eu não gosto dele, porque ele fica fazendo barulho com música no final de semana. Mas talvez, se você apresentar Cristo, em vez de ele ficar com a música lá no final de semana, ele esteja aqui. Então são pequenas coisas assim que Jesus nos deixa, esses ensinamentos, e a gente esquece. O reino, ele é muito grande. E o que nós estamos fazendo perante esse reino? E olha o que o versículo 10 nos diz. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é justo no muito. O uso do dinheiro pode ser algo pequeno, mas tem grande relevância. Jesus está nos dizendo que a nossa atitude e o nosso uso do dinheiro é um índice para os nossos corações. Nosso coração. Por quê? Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Quer ver? É bem fácil da gente pensar. Se nosso coração está no Senhor, quais serão as nossas atitudes? Com o Senhor. Muito fácil. Vai aparecer um problema, vai aparecer uma situação. Se o seu coração está no Senhor, Cristo vai falar assim para você. Vai vir aquela palavra assim na cabeça, sabe? Vinde a mim todos estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Isso diante dos problemas. Ou diante de alguma situação lá que você foi tentado, você vai falar assim, não, mas a Bíblia fala que eu não posso pecar. Como nós cantamos ali, né? Buscar, enche-me com teu Espírito, buscar estar cheio do Espírito Santo. Mas como que eu faço isso? É buscando a Deus diariamente, na sua devocional, na sua oração. Essa é a grande questão. Como é que eu vou buscar estar cheio do Senhor se eu só busco Ele no domingo? E o resto da sua vida? E o seu dia a dia? É interessante, porque se a gente busca Deus todo dia, é mais fácil a caminhada. Acontece uma situação, você vê o agir de Deus, você entende a circunstância. E onde está o seu coração, explica qual vai ser a sua atitude, explica qual vai ser a sua ação. E é então que o uso do dinheiro ele diz quem é você. Jesus está falando assim para os discípulos, os fariseus administram mal. E vocês? Como têm administrado? Porque conforme vocês têm administrado, meus discípulos, Jesus falando, vai dizer quem são vocês. Vai dizer quem somos nós. O uso do dinheiro diz, por exemplo, que se você ama o dinheiro no lugar de todas as coisas. E é interessante porque assim, versículo 11 e 12 diz assim, portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Qual que é a verdadeira riqueza? Os céus. Nós não vemos lá que em ruas de ouro andaremos? É a verdadeira riqueza. Onde não vai ter fome, não vai ter choro, ranger, nada. Vai ser algo magnífico. Então aqui qual que é o ponto que Jesus quer dizer? Tudo que você tem, tudo que nós temos, não é nosso. Às vezes a gente está numa busca por deixar nosso legado. Eu quero sempre ser lembrado, mas não esqueça que tudo vai virar pó. Tudo vai acabar de uma hora para outra. Nossas escolhas, nossos desejos, nossas prioridades, tudo deve refletir o reino de Deus. Por que você escolhe isso? Eu escolho porque é para o reino de Deus. Por que você faz isso no seu trabalho? Eu trabalho dessa forma e faço da melhor forma porque é para o reino de Deus. Essa é a questão. Tudo deve apontar para o reino. Se não aponta para o reino, tem alguma coisa errada aí. Temos que começar a parar, pensar, peraí, a minha escolha é a escolha de Deus? Essa é a grande questão. Quando nós cantamos, dá-me um coração igual ao teu. Mas aí Deus fala ao seu coração e você não escuta. Porque simplesmente aquilo que você decide fazer por você mesmo é mais fácil, é mais gratificante. Não, mas o que eu quero é isso. Mas peraí, não é o que o Senhor quer. É interessante porque muitas vezes nós colocamos que Deus é o nosso mordomo, né? Ele está disposto a te servir, a fazer aquilo que você quer. Peça, né? E Deus vai te dar. Desculpa, meus irmãos, mas o Deus é o Deus que destrói sonhos. Sabe por quê? Porque o seu sonho talvez não seja o sonho de Deus. Já parou para pensar nisso? Quem é mordomo somos nós. Nós somos o mordomo de Deus. Essa é a questão. Quando a gente fala aqui, quem muito foi dado, muito será cobrado.
E aí vai chegar lá nos reinos eternos, aquilo que nós almejamos, Deus vai falar assim, meu irmão, o que você fez lá? Você sabia da minha palavra, por que você não buscou meu reino? Talvez esse seja o nosso medo, né? Medo do que a gente vai ser cobrado, mas é só buscar primeiro o reino. Não é fácil, não é tranquilo. Mas vamos lá, para nós finalizarmos, o versículo 13 diz assim, nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque irá odiar um e amar ao outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. E é interessante porque riqueza aqui, ela trata sobre o Mamon, todos nós sabemos, né? Deus Mamon, que é o Deus do quê? Do dinheiro. Ou seja, você não pode servir a Deus se você serve ao seu conforto, se você serve ao seu sono, se você serve ao seu esporte, seu passatempo, suas riquezas mundanas, suas honras, seus status sociais. Afinal, hoje em dia, nosso mundo a gente vive de status sociais, né? Eu tenho que postar algo bonito, algo legal, para que as pessoas vejam onde estou, o que estou fazendo. A sua influência, ao seu jogo, ao seu prazer. Jesus diz, você não pode servir a Deus e a outras coisas. Jesus não divide coração com ninguém. É só dele. É só dele. O problema é que nós colocamos outras coisas no lugar de Deus. Precisamos amar ao Senhor e usar o mundo que vivemos. Fácil. Não é, né? É bem difícil. Em outras palavras, as coisas mundanas, as coisas temporais, os recursos que Deus nos deu, esses são simplesmente os meios a serem usados. A coisa que realmente amamos é ao Senhor. Agora podemos dizer isso? É a nossa prioridade? O Senhor Deus tem sido a nossa prioridade? Será que percebemos que somos mordomos? E que temos que fazer a vontade de Deus? Afinal, o mordomo ele faz aquilo que seu Senhor pede, não é? O mordomo não faz o que bem entender. Se o Senhor pede água, ele vai levar. Vou levar uma coca. Não, pedir água. Estamos dizendo coca. Somos mordomos, temos que servir. Essa é a grande questão. O nosso problema é que amamos muito o mundo e nós usamos o Senhor. Nós amamos o mundo e usamos o Senhor. De que maneira? Senhor, eu preciso ser abençoado. Eu preciso. Não, Senhor, se for, seja feita a tua vontade. Às vezes nós buscamos muito e nós esquecemos que a misericórdia do Senhor ela se renova a cada manhã. Se você tem mais 24 horas, foi porque o Senhor te deu. Essa é a grande questão. Devemos ser totalmente dedicados ao Senhor. Meus irmãos, para concluirmos, você já percebeu o chamado de Deus para ser mordomo? Nosso mordomo, temos que ser nós. Já percebeu isso? Deus está te chamando para ser um mordomo, para servir Ele, para servir ao próximo. E é interessante porque muitas vezes nós esquecemos disso. Mas olha o que Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21 nos diz. Mateus, capítulo 6, do 19 ao 21. Nos diz assim, não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Meus irmãos, Agostinho afirma algo muito interessante. Se você quer ser um administrador, se você quer ser um mordomo sensato, doe o que não pode segurar, para que receba o que você não pode perder. A salvação não pode ser perdida. Nós sabemos disso. Então o quê? Doe o que não pode segurar, para que receba o que você não pode perder, que é a salvação, que é a volta de Jesus Cristo, que é quando Ele virá nos buscar. Meus irmãos, o que eu quero deixar para vocês? Que nosso tesouro possa estar em Jesus Cristo, porque lá é onde estará o nosso coração. Amém? Vamos orar? Curva suas cabeças, por favor.